Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, eu ia trazer para vocês aqui no canal profissionais da área da saúde para falar de saúde de um modo geral. E hoje eu estou trazendo para vocês Ana Cristina Bastos, fisioterapeuta respiratória especialista em distúrbio do sono. Então, o sono é um grande problema hoje do mundo atual, ou é a consequência de alguma doença ou até mesmo a causa de vários problemas que às vezes vocês aí em casa nem sabem que tem, né, Cristina? Pois é, Enoque, um prazer imenso estar aqui compartilhando desse problema de saúde pública, que é a falta de sono ou o excesso de sono, o desequilíbrio, né, que é o excesso ou a falta. E é um problema de saúde pública, por quê? Porque muitas pessoas têm comorbilidades, problemas provenientes, como você falou, causadas pela falta ou pelo excesso e ainda não sabem. Dentro de 3 da população, 1 tem problemas sérios de distúrbio do sono, como a apneia do sono, e não sabem, porque não são diagnosticados ou porque levam, e tem aquela história, roncar todo mundo ronca, meu pai ronca, todo homem ronca. Então, isso é muito místico e às vezes a pessoa não se liga tanto acaba nisso, se tornando corriqueiro, né? Normal e... E com excesso de afazeres, com excesso de trabalho, com o estresse, com a tecnologia que veio para roubar o nosso sono, ficou ainda mais curto ainda dormir, porque você quer produzir, né? E isso aí desencadeia N problemas, N doenças, mas nós estamos aqui para poder orientar e ajudar da melhor maneira. É isso aí. Então, pessoal, depois que nós colocamos isso aí no Instagram, lá nos stories, eu fiz uma pergunta sobre o sono e surgiram várias perguntas que eu iria estar passando para profissional aqui. Então, vamos lá. Ana Cristina, quais são as alterações hormonais que podem ocorrer com o sono irregular? Então, algumas pessoas não sabem, mas durante o sono, são excretados hormônios reguladores calóricos, que vêm ser a insulina, o GH, que é o hormônio do crescimento, a leptina, que é o hormônio, né, da apetite, da saciedade, e da grelina, que é o hormônio da fome. Então, esses hormônios, desde o momento que você entra no sono lento, de ondas lentas, que você entra no sono, pico de insulina começa, vai tendo o equilíbrio harmonioso com o GH, que é do crescimento, né? Porque aí vai ser de acordo com a idade daquele indivíduo, e aí já no decorrer do sono, ao longo do sono, são liberados a leptina, que é o hormônio da saciedade, e lá na frente, mais perto do acordar, do despertar, a grelina, que vai então fazer a hora que você vai ter o seu despertar e você vai sentir fome. Então, quando você tem um sono desregulado, seja ele fragmentado ou ele interrompido por alguma outra coisa, ou por uma insônia, que nós vamos falar mais lá na frente, ou por você acordar várias vezes, ou você dormir pouco por conta de você ter uma vida mais noturna, esses hormônios são desregulados. Tudo isso por quê? Porque nós temos um relógio biológico. Então nós temos que ser direcionados, temos que respeitar cada um o seu relógio biológico. Cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Então tem uma outra pergunta que fala: quanto tempo eu preciso dormir? O que eu preciso dormir não quer dizer que me satisfaz, não quer dizer que é o mesmo que o Enoque precise, que é o mesmo que você precise. Você tem que achar qual é o seu relógio biológico e ali então cronometrar e ter o seu ritmo para poder dormir e o acordar. E então o seu relógio biológico e os hormônios então serem excretados na hora certa e aí ter esse equilíbrio harmonioso. E você não sentir aquela fome à noite, aquela compulsão por alimentar, acordar à noite por fome, tudo isso é causado por conta de um sono desregulado. E às vezes, né, a pessoa pode fazer a alimentação certinha, treinar de maneira regular
e aquilo que foi programado por um nutricionista ali, tudo calculadinho, tudo fracionado certinho, não saciar aquela pessoa, justamente porque não tem um sono equilibrado, né? E é isso. E aí o que acontece? Como eu te falei, tem um hormônio da reguladores do apetite, que no caso é a leptina e a grelina. Se você não tiver uma boa noite de sono, seja ela por conta de você não respeitar o seu ritmo biológico, seja ela por conta de uma patologia como uma roncopatia mais grave, por conta de uma apneia do sono, isso daí vai desencadear um desequilíbrio. Então você vai ter uma leptina muito alta, que é a saciedade, você não vai conseguir segurar a saciedade, não vai ter dieta que vai ser suficiente. Você vai comer, vai ser pouco, e vem aquela compulsão, e vem aquele ciclo vicioso que você não consegue segurar, equilibrar. E aí o nutricionista vai, prescreve, faz uma dieta não adequada, faz outra dieta não adequada. Porque nada vai saciar essa pessoa, porque tem um desequilíbrio no sono, não consegue ter um sono de qualidade. Né? Exatamente. Então vamos lá para outra pergunta. Depressão, transtorno de ansiedades, qual a diferença de noites mal dormidas? Então, como eu falei, a noite de sono, né, tem os hormônios que vai ter o controle calórico, né, que são a insulina, o GH, a leptina e a grelina. E nós temos, então, para respeitar esse ciclo da noite, nós temos que respeitar o nosso ciclo do dia. Então, o relógio biológico não é só noite, o relógio biológico é dia e noite. Então, se a gente conseguir respeitar a noite, assim nós vamos respeitar o nosso dia. E o dia também tem os hormônios, é a melatonina, é o cortisol. Então, o seu organismo precisa identificar o que é dia, o que é noite, e ele harmoniosamente liberando toda essa parte hormonal para poder então você ter um sono de qualidade. O que é um sono de má qualidade? Não é uma coisa muito difícil de saber, mas a vida do corriqueira, essa coisa simples, fica meio que perdido. Como que eu sei que eu tenho um sono de qualidade? Eu acordo bem? Eu acordo disposto? Eu não tenho sonolência durante o dia? Eu tenho força para fazer uma atividade física? Eu não fico irritado? Eu não tenho dor de cabeça? Por quê? Uma noite mal dormida vai te dar irritabilidade, você vai estar dando patada para todo lado, vai causar falta de memória. Isso é uma noite mal dormida. E aí você não vai fazer, você vai ter um projeto para fazer do trabalho, a memória, você está fazendo, esqueceu, você tem um lapso de percas de memória, você tem projetos a serem entregues, você esquece que você teria, aí você fala, meu Deus, eu acho que eu estou com problema. Nisso vem a irritabilidade, o estresse que acumula porque você precisa atingir metas, você tem as cobranças do dia a dia, eu preciso me tratar, eu preciso ir para um psiquiatra porque eu não estou bem. Aí começa a vir a ansiedade, vem a compulsão alimentar, vem esses hormônios que estão todos desregulados e aí vem o mau diagnóstico de depressão. Então, quando você começa a regular o seu sono, tudo isso flui. Tem muito diagnóstico errado também, né? Às vezes é uma noite de sono mal dormida e é tratado como depressão. Exatamente. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele não descansa mesmo dormindo. Né? Que as atividades, assim como os hormônios, né? Eles são liberados, nossa atividade cerebral também. E a gente precisa também do relaxamento. O sono ele tem fases. Então tem a fase da recuperação celular, tem a fase da recuperação de energia. E tudo isso, quando é quebrado, é desregulado. E a gente leva isso para o dia. Né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que muitas das vezes a ansiedade, a depressão, a irritabilidade, a compulsão alimentar, a diabetes, que eu vou entrar um pouco para falar dessa questão da diabetes também, a hipertensão, é como se fosse os marimbondos rondando. E o problema do sono, seja ele por conta de um distúrbio, só de uma roncopatia, como falei, ou de uma apneia, é a casa do marimbondo. Como que tá aquilo ali? Como que tá a sua noite de sono? Isso daí é fundamental. Então, Ana Cristina, o que é o ronco e o que é a apneia do sono?
Então, pode ser um ronco, não necessariamente é para um paciente obeso, tá? Existem os roncadores magros também. Que é muito associado à pessoa mais obesa. Mas existem pacientes magros que têm também o problema do ronco. Pode ser um ronco leve, que não vá incomodar nem a pessoa, nem o parceiro, nem a parceira. Aquele ronco que incomoda é aquele ronco que incomoda tanto a pessoa, que leva a engasgo, leva a ressecamento de via aérea, leva o incômodo do parceiro ou da parceira, né, que dorme com a pessoa. E o que ocasiona isso? A gente olha mais ou menos, você como nutricionista você sabe, a gente olha mais ou menos 10% da nossa língua, do tamanho da nossa língua. Mas a nossa língua é uma estrutura muito gordurosa, muito volumosa. Então, tem pacientes magros que têm uma língua muito grande, muito polposa, muito gordurosa. E tem, por conta da obesidade, aqueles pacientes que têm a língua muito grande. Então, pode ser um colapso da via aérea, um rebaixamento dessa língua, porque quando a gente dorme, a gente relaxa. E a língua é um músculo. Então, ela acaba relaxando também, né? Então, muitas das pessoas fazem bariátrica, emagrecem, mas a gordura da língua é mais difícil de perder o percentual, para poder evitar um problema. Então, a roncopatia é uma vibração, né, dessa estrutura. Então, um pescoço mais largo, com uma língua grossa, isso tudo ocasiona essa questão do ronco. E a apneia vem a ser o colapso total disso daí, né, desse rebaixamento da língua que chega a levar à pausa respiratória, onde o paciente para de respirar. Ele para de respirar, para de passar oxigenação, tanto para o cérebro quanto órgãos e tecidos. E nesse engajar, o que eu venho a falar com você é que a gente não tem como dizer que o ronco é devido à obesidade, né? Como te falei, existe o roncador magro, que pode levar uma apneia. Mas o que ocasiona com o ronco e com a apneia? A liberação de radicais livres. E o que os radicais livres vão fazer no nosso organismo? Eles são inibidores, principalmente da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, um paciente com ronco ou evoluído para uma apneia, devido a esse colapso total, ele vai liberar mais radicais livres. Então já vem aí um outro problema, que aí então é um ciclo. Aí isso daí vai fazer a inibição, a leptina vai ter um crescimento muito alto, ele não vai ter essa saciedade, e aí o que vai acontecer? Obesidade. Então eu não posso nem dizer que o ronco ou a apneia ocasiona uma obesidade, nem que uma obesidade ocasiona, mas tudo em conjunto. O que eu posso dizer? Uma noite de sono mal dormida, desregula toda a nossa perspectiva de vida, a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade, que eu acho que é onde todo mundo quer chegar, ter uma qualidade de vida, ser saudável, né? Que eu acho que é tudo que nós buscamos. Com certeza, porque o mais importante é você ter uma longevidade e saudável. Não adianta você viver muito e ficar na dependência dos outros também. Isso é bastante complicado. Agora, para fechar, Alexandre, o que é higiene do sono? O que nós devemos fazer? Então, qual é a sua dica aí para o pessoal que está em casa assistindo a gente? Então, a fisioterapia com o problema do apneia do sono, principalmente, ela vem tratando com um aparelho específico de pressão positiva, seja ela gerada por uma máscara só nasal ou uma máscara oronasal, que vai manter esse tubo respiratório aberto. Se caso não aconteça, se for uma apneia também mais leve ou só uma roncopatia que não tenha um grande distúrbio, existe também o aparelho intraoral que vai manter esse tubo respiratório aberto e aí não vai ter esse colapso e nem a roncopatia. Juntamente a isso, nós temos a higienização do sono, que é primordial, seja aquele paciente apneico ou só um roncador leve, e com o uso de CPAP, com o uso só do intraoral,
O que é a higienização do sono? É você limpar o seu sono. Nós somos muito consumidos por celular o tempo todo. Não levar celular para a cama. Cama é lugar para dormir, não é lugar para se refletir, não é lugar para estudar, né? Isso aí desde os nossos avós já se falava por problema de postura, que a gente não podia deitar na cama para estudar porque dava problema, né, de postura, de coluna, por causa do mau posicionamento. E aí, se você passar o dia todo deitado ou chegou a casa cansado, ir para a cama, quando chegar à noite você não vai sentir sono. Diminuir a luminosidade, tirar a televisão do quarto, tirar computador, todas as partes eletrônicas do ambiente. Meu despertador é o celular, bote o celular distante, porque se acordar à noite, você não pode mexer no seu ladrão do seu sono, que é o celular. Muitas das vezes, o paciente acorda e fala que está com insônia. Mas o que é a insônia dele? Ele despertou por conta de preocupação? Porque a insônia, muitas das vezes, uma das perguntas também que as pessoas falam, eu tenho insônia, mas as pessoas não querem esperar o tempo para dormir. Não quer fazer a higienização do sono, relaxar, fazer uma meditação, esperar o sono vir. Quer dormir com o celular na mão, né? Quer dormir com o celular na mão. E com todas as preocupações também, que além do celular na mão, querem dormir com todas as preocupações. Porque às vezes você está com o celular na mão e acaba pensando em várias outras coisas. Exatamente. E aí pensa em um, pensa no outro, pensa no um, pensa no outro. Então, pensar é limpar, é fazer a higienização do sono, é fazer uma limpeza mesmo. Seja você para relaxar, para colocar o seu CPAP, para colocar seu intraoral, ou para você ir dormir. E aí, acordou de madrugada, despertou. Muitas das vezes a insônia é excesso de problema, excesso de preocupações. Quem que hoje em dia não tem, né? Então, o que você vai fazer? Você vai sair do seu quarto, vai para uma sala, escreva tudo que está te incomodando, escreva todos os problemas, feche aquilo ali e volte para dormir. Esgote todos os seus problemas num caderninho. Você pode até fazer isso antes de dormir, para evitar você acordar de madrugada. Mas o que acontece, às vezes, quando você acorda e num dia você entra num Facebook, às vezes você vê na página do Facebook assim, insônia, cadê você? Você não vai achar o seu sono, quer dizer, insônia, cadê você? Sono, cadê você? Não vai achar ele no Facebook, jamais. Você só vai excitar mais ainda o seu cérebro. Com certeza. E aí, excitando o seu cérebro, você não vai dormir, você não vai conseguir ter a regulação do apetite, você não vai acordar disposto para poder fazer atividade física, né? E aí, seu dia vai ser péssimo. Então, uma dica que eu dou, durma bem, limpe seu sono, priorize o seu sono, que é o berço, tá? Muito obrigado. De nada, Enoque. Obrigada a você. Pessoal, que aula, hein? Que aula. Eu tenho o privilégio de tê-la comigo pelo menos 2 vezes por semana aí. É, né? Verdade. Por um longo tempo. Com certeza. Tem uns 3 anos que a gente já está nessa caminhada junto em atividade. Há 3 anos que nós estamos nessa caminhada. Eu há 6 anos estou na caminhada com um paciente com distúrbio do sono, né? Só para poder ter um adendo, que muitas pessoas podem falar assim, nossa, eu acho que eu tenho, será que eu tenho? Existe a avaliação para poder mais minuciosa, né? Existem tabelas de Epworth, questionários de Berlim, que investigam mais a fundo. Existe o exame para poder ver como é que está o seu sono, que é a polissonografia. Hoje em dia nós temos N tipo de polissonografias, a polissonografia domiciliar, que o paciente dorme no seu domicílio para poder fazer o exame. Tem a biológicos, que só vê a questão de saturação do oxigênio. Então, não procure investigar e investe na sua qualidade de vida. E durma. E aproveita e fala como que faz para poder marcar uma consulta com você, para fazer uma avaliação. Então, podem me seguir no Instagram, AnaCCBastos79, e qualquer coisa para me achar pode entrar no Enoque, e aí é só mandar um direct ou ligar 99560313 e marcar uma avaliação.
Estou aqui na ProLife, que é uma grande parceira em qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado.